gente possa abrir um pouco o nosso coração, abrir um pouco a nossa mente, para que a gente possa receber essas boas inspirações desse irmão que está ao nosso lado, para que a gente possa receber aquilo que a gente ora e pede. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, ora a Deus e pede a Deus. Pede inspiração, pede forças, pede energias, pede bons sentimentos. Como que você pode receber isso se você não abre o seu coração e sua mente em algum momento para que Ele possa realmente tocar, para que Ele possa realmente te amparar? Esse local, então, é um local em que a gente coloca a nossa mente e o nosso coração abertos, a fim de que a gente possa ouvir as palavras que são a reflexão daquilo que Jesus nos ensina e possa também receber as boas inspirações, as boas energias que vêm do alto, a fim de que a gente possa nos sentir amados. Afinal de contas, somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, e Ele nos ama profundamente. Então vamos agradecer a espiritualidade amiga por esse trabalho de fortalecimento dessa reunião, fortalecimento principalmente da segurança dessa reunião, para que a gente tenha esse campo de abertura de coração e pensamento, a fim de a gente receber todos esses eflúvios, todas essas energias, todas essas boas vibrações, que a partir de agora vão atender o coração de cada um de nós. Agradecidos então, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Silvia, que os bons espíritos possam nos inspirar. Obrigado pela atenção. Uma boa palestra para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, vocês viram que o tema, né, é um tema bem delicado, bem sensível e que pode muito ser aprofundado e ser uma tarde de reflexão realmente. Honrar pai e mãe. Uma coisa que ficou meio em desuso, né? Honrar pai e mãe. Que força é essa que faz um espírito mergulhar na carne? É a primeira pergunta que eu faço. Não precisa honrar pai e mãe. Vamos primeiro refletir sobre isso. Que força atrai a vida e insere numa família? Olha a profundidade dessas duas perguntas. Que força é essa que faz o espírito mergulhar na carne? É a força do amor. É a força de doar o que você tem de mais sagrado para que alguém venha para esse mundo. O lar. Você abre o seu lar para a chegada de alguém. A mãe doa o que tem de mais belo, que é o seu corpo, que é a casa do espírito. E o pai doa o que tem de mais vital em seu corpo. Desta união surge um ser. Que força é essa? Então, só por aí a gente já deveria honrar pai e mãe. É a oportunidade de entrarmos na vida, no mundo. É a oportunidade de termos vida e de estarmos aqui hoje. Como bem disse o Eduardo, só estamos aqui porque algum dia, em algum momento, em algum lugar, nos aceitou como filhos. Olha a grandiosidade. Eu acho que nem precisaria ter este mandamento. Mas se ele foi inserido entre os 10 mandamentos, e dentro daqueles 10 mandamentos só estavam as coisas que as pessoas tinham esquecido, que já não achavam mais necessário,
como amar o teu próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso tudo teve que voltar, porque o mundo tinha esquecido dessas leis, que são leis naturais, que já deviam estar em nós. E aí, Deus manda através de Moisés, né? Para que nós nos lembremos do básico, que é respirar. Então, se fez necessário, porque havíamos esquecido de honrar pai e mãe, e ultimamente continuamos esquecidos. Está havendo uma escala de valores totalmente invertida, e por isso, mais uma vez, nós temos que estar aqui falando de um tema que já deveria ser rotina em nossas vidas. Então, veio os 10 mandamentos, chegaram aí, através de Moisés, ninguém entendeu nada, veio Jesus, falou de novo sobre isso, e veio Kardec para falar sobre isso. E estamos aqui em 2025 falando sobre isso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer antes de começarmos essa palestra é uma revisão. Por quê? Temos que voltar nesses temas tão básicos. Bom, uma vez posto isso, vamos começar. Primeira parte, piedade filial, diz o Evangelho, piedade filial. O que é a piedade filial? É mais do que respeito, é gratidão, é cuidado, é carinho, é compreensão com aqueles que nos deram o dom da vida. Básico, né? É muito básico. Se nós respiramos, se nós somos felizes, se nós somos seres vivos, se nós tivermos a oportunidade de voltar para o planeta Terra, que é tão difícil, que custa um pouco de respeito filial, que custa um pouco de carinho, que custa um pouco de atenção. Mesmo que os pais tenham falhado, mesmo assim temos que respeitar. Se nós respeitamos tanta gente que falha conosco, as pessoas falham muito conosco e nós falhamos com as pessoas. Por que com os nossos pais nós temos que sermos tão rígidos, tão letais? Eles erram. Nós viemos sem manual de instrução. Que pena. Quando chegamos no planeta Terra, não trazemos junto conosco esse manual, como normalmente tem dentro das caixas e tantas coisas que nós compramos. Porque filhos não são compráveis. Filhos são resultados de um amor, de uma união, de algo muito sagrado. Então vamos errar mesmo. Nós é que estamos chegando, que somos mais jovens, que temos mais compreensão, é que devemos entender o porquê desses erros. Quando jovem, a gente se revolta, a criança faz birra, o adolescente protesta, mas na nossa idade, e eu posso falar na nossa idade, porque essa sala não tem nenhuma criança, nenhum adolescente, ainda colocarmos a culpa em nossos pais pelo que passamos ou que deixamos de passar, não tem muito sentido. E aí pode ter gente aí pensando, é porque ela não teve um pai que me bateu, porque ela não teve uma mãe que me castigou, porque ela não teve... graças a Deus não tive mesmo. Eu tive pais mais do que generosos, pais maravilhosos, que com os meus 66 anos, eu digo para vocês, faz muita falta. Né?
Mas eu sei que tem lares em que os pais são mais agressivos, mas nós já estamos numa idade de irmos buscar a solução para isso. Buscar a nossa cura emocional. Não adianta culpá-los. Eram os instrumentos que eles conheciam. Certo, errado. E vem uma segunda pergunta. Nós escolhemos esse lado. Nós estamos. Nós escolhemos esses pais, assim como eles nos aceitaram e nos escolheram. Então, as coisas que passamos, às vezes muito dolorosas, eu não nego. Não, mas eu que sou uma educadora, vejo crianças passarem por coisas bem difíceis. Mas por trás daquela criança existe um espírito. Sabe-se lá Deus, por que ele veio nesse lar e por que ele está tendo que viver isso. É um negócio tremendo, o caso espírita é assim, né? A gente vê um negócio tremendo, a gente ora, né? É só uma luzinha mesmo, não sei não. Mas eu garanto que é bem material. E então, eu vejo ainda. Vocês podem falar, nossa, mas nos dias de hoje tem muita gente que bate mesmo. Ontem mesmo eu vivenciei isso. Uma criança bem pequenininha, né? Tomou um tapão no rosto, assim, chocante ver aquilo, né? Terrível. Maltratar uma criança, um adolescente, seja lá quem for. E assim, nós temos que ter compreensão. Eu peço para vocês, na idade que vocês estão, na idade que eu estou, essas mágoas, essas cicatrizes, elas podem ser curadas. A gente já tem o entendimento para ir buscar. Isso é bom para a nossa evolução, é bom para que a gente tenha compreensão por que a gente veio neste ou naquele lado. Isso faz parte das nossas escolhas antes de chegarmos aqui. Assim como todos os sofrimentos que passamos, as doenças, os insucessos, as tristezas, as desilusões amorosas. As nossas famílias também fazem parte disso. Todo o resto a gente perdoa, mas pai e mãe a gente sempre culpa, né? É uma boa desculpa. Mas eu peço a vocês que reflitam sobre isso. Mesmo com isso, né? Mesmo alguém daqui tendo passado por um momento desses, reflitam. Assim mesmo, eles merecem a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso respeito, porque nos deram a vida. E vida é sagrada. E aí entra uma frase linda, linda. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos de Jesus? Tem uma outra parte aqui do Evangelho, depois dessa piedade filial. Quem disse essa frase, né, foi Jesus. Vocês lembram? Sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí nessa hora podem pensar, nossa, eu vou abrir aqui porque isso aqui fecha e eu quero... Pode pensar assim, nossa, mas que horror, Jesus falando quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, olha que rejeição. Não, nessa hora Jesus está ampliando o olhar da humanidade. Meus irmãos, minha mãe, são aqueles que eu tenho afinidade. Não são laços sanguíneos só que nos fazem pai, que nos fazem mãe e que nos tornam irmãos. Muitas vezes não temos a menor afinidade com alguém que é do nosso sangue e escolhemos famílias espirituais. Então Jesus não estava rejeitando ninguém, estava ampliando uma forma de se ver amor filial, amor fraternal. E eu pergunto, vocês já viveram isso?
Vocês já se deram a oportunidade de perceber que os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços de sangue? Que tantas vezes, né, nós fingimos que honramos, porque estamos tendo que voltar para honrar pai e mãe, que é laço mais forte do que de família, de pai e de mãe. Nosso verdadeiro parentesco é o da afinidade espiritual. Por isso, muitas e muitas vezes, nos sentimos ligados às pessoas com mais afinidade, que não são do nosso sangue, aqueles que realmente pertencem à nossa família material. Isso não tem nenhum problema, isso não é falta de amor pela sua família sanguínea. Isso é uma maneira ampliada de ver o próximo, com os olhos do coração, com os olhos da caridade, com os olhos da fraternidade. Eu tenho amigos, tenho família espiritual, tive uma família material, como disse aqui, tive bons pais. E sou testemunha viva de que laços de irmãos nem sempre são aqueles de família. Né? Tive uma irmã, fomos criadas juntas, vivemos juntas, crescemos juntas e de repente as nossas vidas foram para caminhos diferentes. Nem por isso deixei de gostar, nem por isso deixei de respeitar, e acho que nem ela a mim. Mas a vida me deu presentes, né? A vida me trouxe a amiga que está aqui, ó, né? Sentada aqui, que me acompanha nessa jornada, e que de sangue não tem nada, nenhuma gotinha, né? Não sei, a gente sai. Não sei, seu Pascoal, Dona Glória, que a gente sai. É seu Pascoal, Dona Glória, seu Horácio e Dona Odete. Eu tive uma irmã que me acompanhou na jornada dessa vida. Mas para dar essa palestra hoje, tive alguém para trazer para vocês o quanto é importante olhar, abrir os laços. Não ficar naquela coisa impregnada do sangue, que às vezes deixa de te ver alguém que te pode ser tão ou mais irmão, tão ou mais pai, tão ou mais mãe, do que pelos laços sanguíneos. Não falo isso com nenhuma mágoa. É que eu sou meio chorona, sou meio sensível. E acho que esqueci de tomar a fluoxetina, né? É mesmo, acho que eu não tomei fluoxetina. Jesus não rejeita a sua família, ele amplia a sua família, porque ele precisava dar esse exemplo, né? Por que Jesus tinha que dar esse exemplo? Porque somos filhos do mesmo Pai, honramos o mesmo Pai, somos centelhas de Deus, então somos todos irmãos, fazemos parte da mesma família, da família espiritual, da família da humanidade. E eu tenho certeza que se a gente lembrasse disso, o mundo seria bem melhor. Se eu lembrasse que aquela criança que está ali na faixa de galo, se eu lembrasse que aquele irmão que está ali preso como refém pelo Hamas fosse meu irmão, que ele fizesse parte
da mesma centelha que eu, será que essas guerras estariam existindo? Será que nós teríamos tanta polaridade como nós estamos vivendo? Claro que não. Não é? Porque laços de amor impede que o ódio reine. E nós estamos vivendo um momento muito assim, muito delicado. A gente quer vingança. A gente quer que o outro lado dance. Se fôssemos todos irmãos, se lembrássemos desse ensinamento de Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso eu tenho certeza que já teria se reunido. Mas mais uma vez, né, temos que, em 2025, lembrarmos disso. Como a gente não tem poder para destruir as guerras, para minimizar esse ódio que está florescendo tanto no mundo, nós podemos fazer isso com os que são próximos de nós e que não são nossos irmãos, não são nossos filhos consanguíneos, não são nossos netos, não são nossos pais. Vamos procurar tratar bem quem está do seu lado, quem está convivendo com você, quem está compartilhando essa jornada. Isso já vai fazer uma grande diferença. Laços espirituais são duradouros e muitas vezes, na maior parte delas, mais forte que o da carne. Tenho buscado nutrir vínculos baseados no amor, na compreensão mútua e na caminhada espiritual? Essa é a pergunta. Eu tenho buscado isso. Essas reflexões são necessárias, porque toda vez que a gente consegue refletir sobre isso, consegue analisar isso, nós vamos fazendo uma reflexão e vamos tomando os pontos que ainda estão falhos. E que é humano. É humano. Estamos encarnados, estamos num processo de aprendizado. A Terra é aprendizado. Eu estou aqui para aprender. Mas se eu não chamar a atenção do meu próprio interior e não olhar para dentro de mim e não fizer a reforma íntima, como que eu vou enxergar tudo isso? Quem está aqui hoje, sentado, ouvindo essa palestra, tá um pouquinho, não tá? Não é porque está dentro da casa espírita. Um tema desse pode ser abordado no Evangelho, na missa dominical, pode ser abordado em qualquer culto. O importante é refletirmos, pode ser abordado através de um programa de televisão, através de uma boa leitura, tantas vezes através de uma música. Uma música boa, né? Por favor. Por favor. Por favor. Piedade, né? Piedade. Tá difícil também a música boa, né? Tá difícil. Nossa Senhora, tá muito difícil, né? Terceira parte aí que o Evangelho aborda: parentesco corporal, parentesco espiritual. Os Espíritos explicam na questão 203 e 205 que as almas afins se buscam nas encarnações sucessivas, mas nem sempre nascem ao lado daqueles que amam. Aí vem reforçar o quê? Vem reforçar o que Jesus falou: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quantas vezes um pai é, na verdade, um antigo rival? É difícil. As famílias, elas se reúnem de acordo com algumas dívidas que temos kármicas. Daí a dificuldade desse equilíbrio. A nossa família espiritual, nós escolhemos
já são pessoas que já temos uma longa caminhada, não temos tantas dívidas. Nós temos ainda. Mas a família de sangue é a escola da vida. É onde realmente nós vamos encontrar as dificuldades. Eu, às vezes, olho para aquele pai e falo, meu Deus, como que eu consigo conviver com aquela pessoa? Eu não aguento. Por que será que eu não aguento? Vai saber o que foi na outra encarnação. Vai saber porque eu estou ali dentro. Isso tudo tem que ser muito pensado para haver um relacionamento melhor dentro das casas. Para que os lares sejam lares e não simplesmente casas. Lar é lugar de encontro. Lar é lugar de troca. Lar é lugar onde tem desentendimento, sim, para que haja o entendimento. E hoje em dia está tudo muito confuso. Primeiro porque a gente não lembra porque que nasceu naquela casa. Eu já tive alunos dentro da casa espírita que me perguntaram o que eu tenho que viver nessa família. Fala, melhor você não lembrar. Melhor não. Deixa quieto. Ó, Vai a piorar. minha. Vai piorar. Nada que não possa ficar pior. Eu tive agora. Foi agora. Eu dei uma aula na casa espírita para o ensino básico. É básico? Básico. Né? Básico. Porque ela vai também na mesma casa espírita que eu, sabe? Mas não é porque ela é minha irmã em espírito. É porque um dia ela falou que ela nunca ia pisar naquela casa, hoje ela trabalha lá mais que eu. Mas quem levou fui eu, né? É verdade. É verdade. Vocês veem como são as coisas, né? Por que será que a gente tem que se encontrar? Para levar para a casa espírita, né? E aí eu estava dando aula, era básico, o curso básico, é logo no comecinho, assim, né? Então um aluno me perguntou assim, Eduardo, maluca, por que eu tenho que aguentar a minha mãe? Não suporto, né? Mas ela era jovenzinha, 12, 13 anos, uns 45, olha a carga, né? Aí eu falei, você quer saber mesmo? É melhor eu não te contar. Aí ela falou assim, Silvia, eu prefiro lembrar. Eu falei, não. Aí eu fui listando tudo que já podia ter acontecido. Fui pegando uma lista, né? Pode ser que você já matou essa pessoa, pode ser que você já torturou, pode ser que você já violentou. Quando eu cheguei no violentou, foi onde eu toquei o coração dela. Falei, para, que eu vou rever a minha visão. É isso. Não importa. Só que a gente tem a oportunidade de não lembrar. Não quero lembrar, não quero saber por que escolheu. Só pensem assim, ó. Família é um campo de reencontro, de reconciliação. É um campo de aprendizagem. É a primeira escola que a gente frequenta, é a família. Não é? É a primeira universidade e é o primeiro asilo. Porque a gente vai ficar com a família o tempo todo. A gente vai ficar com a família no começo, na pré-escola, vai entrar na universidade, vai estar com a mesma família, vai ficar velho, vai estar com a mesma família. E nessa hora do idoso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrar que eles nos deram a vida. Lembrar que quantas vezes a gente reclama, né? Quando os nossos pais ficam idosos, que a gente tem que passar a fazer muitas coisas. É só voltar. Volte o olhar. Trocaram suas fraldas? Não, estou perguntando. Trocaram? Sim. Perderam noite de sono? Deixaram de fazer coisas?
suportaram o seu mau humor, suportaram suas birras. Eles estão idosos, fizeram por nós. E agora se tornam crianças. E temos que fazer por eles. É amor. E aí quando eles partem, a gente tem a sensação da missão cumprida. É fácil? Não. Não é fácil. Mas também não foi fácil para eles engolir. Quando escutaram o nosso choro, quando passaram noites em claro conosco, quando suportaram os nossos desamores, através das nossas palavras, quando nos pegaram no colo, no momento em que mais precisávamos. Foi também difícil. Ah, mas nós éramos bebês. Pior ainda, né? Porque aí ainda tinha que adivinhar, né? Porque ele estava chorando. E isso cria os laços de família. Quando a gente consegue ver que os nossos pais envelheceram e Deus ainda nos dá força para tê-los e cuidá-los. E aí tem que vir as recordações da infância, tudo que desfrutamos juntos, o que fizemos juntos. Por que não retribuir? E se não recebemos, vamos doar. Vamos doar. É um ser humano que está ali na sua frente, precisando da ajuda. Sendo ou não pai e mãe, afinal somos todos irmãos. Somos filhos do mesmo pai. Voltamos no mesmo ponto. De novo, posso dar o meu testemunho. Depois que eles partem, perdemos o porto. Nos tornamos portos de nós mesmos. Eu tinha uma conhecida, eu reclamo e acho que reclamarei a vida inteira de comida. Sou uma pessoa que tem um paladar muito caprichoso, muito infantil. E a minha mãe fazia, eu falava, isso de novo? Mas isso de novo? E eu encontrava com essa conhecida, eu falava, hoje vou para casa sopa de feijão de novo. Não mais. Aí um dia ela falou assim, olha, ainda você vai sentir muita falta dessa sopa de feijão. É verdade. Sinto muita falta da sopa. E a gente fica mesmo sem chão quando eles vão embora. Porque é o amor verdadeiro. Então cuidem, honrem pai e mãe. Idosos, não idosos. Porque na hora que eles se vão, nossa, é muito difícil. Mesmo quando difícil, os laços de sangue são caminhos de aprendizado. E os laços de espírito, quando despertam, são eternos. Então vamos agradecer. Vamos agradecer os laços de sangue, vamos agradecer os laços de família, e vamos procurar fazer desse mundão de Deus algo mais fraterno, mais humano, mais lar. Nós estamos tratando muito o planeta Terra como casa. O planeta Terra é lar, é encontro de almas, são resgates, são reconciliações. E aonde eu aprendo tudo isso? Com a família, com o pai, com a mãe, é dentro do lar. Agora vem, como eu sempre explico para vocês, a explicação dos Espíritos. Primeiro a visão de Jesus, isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala de Kardec e a mensagem dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. Primeiro ponto que eles tocam, a ingratidão dos filhos. Poucas dores são tão profundas quanto a ingratidão de um filho.
É como uma ferida na alma que sangra silenciosamente. Eu acho que deve ser. Eu não os tive. Então, eu não tive essa vivência, mas eu acho que deve ser muito ruim, né? Para um pai e para uma mãe sofrer um desprezo ou um descaso, uma velhice, quando já não tem mais força suficiente, ver que aquele filho não está nem aí, ou mesmo quando os filhos deixam de fazer parte, né, do convívio, vão embora, esquecem que tiveram uma família. Então acho que a ingratidão realmente é muito grande, né? Deve ser uma dor muito forte, mas é aprendizado. Por que será que aquele filho veio assim? E aí vem a pergunta do outro lado. O que eu tenho para aprender? O que será que eu fiz um dia para ele? Olha como tudo é uma troca. É como se fosse um balé. Cada hora eu tenho que ver por um ângulo. Eu não posso ver esse salão só por aquele ângulo, porque eu só vou encontrar o Kardec. Se eu olhar para lá, eu vou ver o Chico, vou ver o Mano. Se eu ficar olhando para cá e falar que só estou vendo o Kardec, o Eduardo já desencarnou essa fileira toda também. A dor da ingratidão deve ser encarada com resignação ativa, sem revolta, mas também sem omissão. Olha como é importante. É aprendizado, mas não precisa estar omisso. Coloca o que sente, nomeia o sentimento. Diga para o seu filho, para que pelo menos ele tenha oportunidade de repensar. Mostre que machuca. Entenda, porque pode ser realmente, né, alguma coisa que vem de outras vidas. Será que o meu sofrimento atual com os meus filhos é também um resgate de outras vidas? Como posso cumprir minha missão com amor e firmeza, nomeando o sentimento? Dizendo, falando, contando, classificando o que sente. Nossa, tenho 2 visitantes hoje, ilustres. Então, gente, tudo é resgate. Mas isso não quer dizer que eu não preciso combater isso com amorosidade. Não quer dizer que eu tenha que omitir o que eu sinto. A minha compreensão tem que existir. Eu tenho que saber por que eu estou aqui, por que isso está acontecendo. Eu tenho. Nós espíritas ainda temos mais ferramentas para isso. Eu acho que outras religiões que não dão essa noção, né, da reencarnação, fica mais difícil mesmo. A ingratidão de um filho se torna ainda pior. A nossa nos dá essa ferramenta. Mas independente da religião, exponha, fale, coloque, porque senão vai passando, igual a capitania hereditária, de pai para filho. Quem aqui não lembra o que é capitania hereditária vai procurar, né, Eduardo? Acha melhor? Vou ficar explicando, você explica. O Eduardo já vai me explicar direitinho o que era a capitania hereditária, em que época foi e no ano que foi. Mas eu deixo para vocês procurar. É uma coisa que vai passando, vai passando. Pelo menos se você nomeia, fala que você está sendo muito ingrato, cara. Olha o que você está fazendo. Essa ingratidão está me fazendo mal, está me fazendo mal. Se você quiser continuar, continua. Mas eu não aguento, não quero, não dá. E o que diz? Mais uma vez, os espíritos. Olha, eu achei essa frase deles muito interessante. Não se trata de aceitar tudo pacificamente. Olha como eles colocam. É preciso educar,
orientar e corrigir com firmeza sem perder a doçura. Tem que educar. O papel de pai e mãe é esse. Então está vendo a ingratidão, está sentindo que está sendo injustiçado. Educar é isso. E leva tempo. Eu torno a repetir. Filho, é bom, mas dura muito. Então ou educa ou educa. A senhora riu, não é verdade? É, mãe? É, né? Então, é verdade. Né? Mas tem que ter firmeza na orientação. E a firmeza na orientação só vem na hora que você se coloca com doçura. E quem se coloca com doçura? Aquele que sabe dizer o que está acontecendo com ele. E não com o outro. Quem tem caridade na fala? Aquele que tem empatia, que se põe no lugar do outro. E agora vem a instrução dos espíritos sobre os laços de família. A família é uma escola divina, onde se aprende as mais difíceis lições. Sabe quais são as lições? E a senhora vai sorrir de novo. Amor, paciência, perdão e convivência. Difícil pra caramba, né? Paciência e convivência são duas coisas que não combinam muito com família, né? Verdade. Não combina. Mas é essa a meta, é esse o objetivo. Ser resiliente, ter paciência, ter compreensão, para ter uma convivência melhor. E quando é que eu tenho a paciência? Quando é que eu tenho a convivência melhor? A hora que eu tento compreender o que está acontecendo. Não levem tudo para o lado pessoal. Vejam, tentem entender o que aquela situação está te ensinando, ou o que aquela situação pode ser, ter a tua ajuda para ser resolvida, gente. Família é isso. A melhor família é quando você tem você e um cachorro. Que coisa melhor. Não é, Marisa? Ou gato. Ou gato. É que gato é mais na dele, né? Cachorro é mais filho. Né? Cachorro é meio pegajoso. Cachorro é o bichinho que realmente chama, né? Pede a sua atenção. Mas é o único tipo de família que não tem conflito. Porque o cachorro não entra no conflito e os donos batem. O cachorro pode fazer tudo errado. O cachorro barulhento? Hã? Depende, se for um cachorro barulhento, vai ter que ter paciência. Ah, mas se for um cachorro barulhento que já tiver velho, você tem toda a paciência do mundo. Você fala assim, late um pouco mais. Então, quando passamos a ser famílias de humanos, compostas por humanos, onde existem diferenças, se não houver o perdão, a paciência, o amor, a resiliência, não vai haver convivência. Certo? E o que eles continuam falando? Os laços de família são fortalecidos ou desfeitos ao longo das encarnações, conforme o esforço de cada um. Repensem que família vocês estão. Pensem por que vocês estão. Agradeçam por tê-lo. Agradeçam ter um lar para voltar. Agradeça por ter alguém para compartilhar. Agradeça pelos momentos ruins e bons. Simplesmente agradeça, porque a vida vai melhorar e vai melhorar muito. Não é o sangue que une os espíritos, mas o sentimento e a sintonia. Está faltando sintonia. Mas não está faltando sintonia só entre as famílias. Está faltando sintonia entre os humanos. Os humanos perderam essa sintonia, eu não sei
em que momento precisamente, né, a sintonia foi ficando fraca e acabou perdendo o sinal. E virou uma internet de escada, né? Ninguém nem lembra mais como era. Lembra disso? Vamos resgatar isso. Isso só se resgata honrando pai e mãe. Não tem como resgatar outros seres humanos enquanto não honrarmos pai e mãe. Porque se nós não honramos nem quem nos deu a vida, como é que nós vamos honrar aqueles que conosco convivem? Tenham uma boa tarde. O fim de semana seja brilhante para que vocês possam refletir o quanto é bom ter pai e mãe.